traz pra luz. Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Papo na Rede Agora nessa quinta-feira, ao vivo, 16 horas, dia 2 de maio, depois de um feriado maluco. Sabe qual é o problema de feriado assim na quarta-feira em São Paulo? É que o paulistano não sai, ele fica na cidade. E ontem estava tudo lotado. Você quis ir ao shopping ontem? Não, eu não fui ao shopping, fui ali no Parque Vila Lobos, Eu estava uma estava num loucura. lugar tranquilo, Fernando. É. Sossegado. Só 25 de março que não abriu, parece. Ah, não abriu? É. Acho que não. É. Acho que eles usaram a Parece. cabeça. Nossa. Pessoal, a gente está aqui essa tarde com um grande amigo. Aliás, as minhas filhas falaram assim: pai, quando estiver lá, bate um papinho com ele. Quem foi paciente do Fernando sabe o que é isso, né, Fernando? Vamos bater um papinho. Uma alegria ter você aqui, viu, Fernando? A gente já tem tentado combinar há muito tempo e eu sei que você tem uma vida ocupada e tem trabalho e tudo mais. Não é fácil para estar aqui, mas o seu esforço nos alegra muito. O privilégio é todo meu, né? É, Estar cercado de dois grandes amigos queridos. isso. E E eu estou no meio de dois Fernandos Oliveiras. Pois é, cara. Né? não é o eco, hein? Não é. Eu, Mas para mim eu poderia dizer assim, eu estou no meio de dois corintianos então, aqui. para mim a como alegria, um palmeirense. deles é corintiano, então nós estamos um pouco doloridos, mas não perdemos ainda a esperança de que esse ano ainda será o outro ano nosso. É. O Fernando, ele é pediatra. Ele falou aqui agora há pouco para o Daniel Choice, eu sou médico, mas acho que mais por acidente do que por vocação. Mas você é médico por vocação, mas você tem uma outra vocação que é muito legal, você é um escritor, né? Você está lançando esse livro, eu vou pôr aqui que fica mais fácil ver, Dani, esse daqui, Sombra e Claridade, da Aba Press. Eu achei que era o quarto e você falou que é o seu quinto livro, né? Seu quinto livro literário. Quinto filho. Não, eu achava que era o segundo. Você tem Muito mal essa. informado a seu respeito. Eu prefiro dizer que é o penúltimo. É o penúltimo, esse é o mais Se Deus recente. quiser. Né? É. E o. É porque já tem um na gaveta, que já tem um Tem no um. HD? Tem um pronto já. É. Olha que Legal. coisa, meu. Que bom, né? Que bom, Que Fernando. Esse manuscrito você tem também. É. Que bom. Aquele que você mandou. É. É o mais fininho, né? Mais É. curto. E de onde que você acha que vem, Fernando, essa escrita? Você escreve bem. E você escreve a partir de uma perspectiva cristã, da espiritualidade cristã, mas sem um linguajar evangeliquez e sem uma linguagem pastoral, mas a pastoral que eu estou dizendo assim, aquela linguagem religiosa, mas ela é uma linguagem pastoral. De onde que vem esse negócio de escrever? Então, não sei de onde vem, mas eu sei quando começou a vontade de escrever. Eu era adolescente. E eu lembro de um episódio na escola, isso já foi no ginásio, não foi nem no colegial. A professora pediu para fazer um trabalho sobre Machado de Assis, uma biografia de um texto, tentando analisar o texto e também tentar incluir aquelas figuras de linguagem, Sinédrio, Encles e tal. Prosopopeia, e era para falar sobre tudo isso. Eu li um conto e escrevi, e fiz uma coisa dentro do que ela pedia, né? E depois ela me deu uma nota 9, alguma coisa, e escreveu lá, interrogando, original? Aí eu fiquei tão indignado, porque era original, né? que eu não sei se foi por raiva que eu comecei a escrever mais. Vou provar a ela. Vou provar a ela. Que coisa interessante. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 12 anos. É. Mas assim, desde essa época me envolvi, gostava de escrever. E meu pai tinha na época, aí todo mundo vai saber que não é só o cabelo branco mesmo, mas é a idade mesmo. Ele tinha uma Olivetti 32 estúdio, e que ele pouco usava. Isso Mas é uma máquina da datilografia. Datilografia, Não vamos, Se você não não- vamos tentar gastar tempo não. explicando. E se você isso. não sabe o que é muito máquina longe. da datilografia, procura no Google que a gente vai explicar aqui. Está muito Tem, longe de tem até a nós. foto dela no Google. E quem mais usava era eu. Uhum. E então, desde essa época eu fazia alguns textos, né? Para mim. Sim. E depois tinha jornalzinho na igreja, me envolvi com o jornal e sempre foi tendo espaço, né, para desenvolver essa área. Mas nessa época ainda de adolescente, com 14 anos, a editora Veja distribuía uma agenda anualmente de capa dura
E a agenda era sem folha, a folha em branco, Certo. sem nada Sem escrito. pauta. E naquele ano eles fizeram uma agenda desse jeitão, só que picotada, de tal maneira que você podia tirar a folha, né? Quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, isso aí vai ser meu primeiro livro. E eu comecei a escrever na tal da máquina Olivetti, textos, né? Uhum. E acabei com a agenda. Ele deu Entendi. uma composição, né? Então, assim, essa necessidade de escrever, acho que está dentro de mim, né? E hoje eu até falei com vocês aqui antes que a necessidade de escrever é mais para mim mesmo, né? Porque é o meu jeito de falar com Deus, de brigar com Deus, de esclarecer as minhas ideias, de colocar as minhas angústias e perguntas para Ele ali na hora que eu estou tentando desenvolver um assunto, né? Ou aquilo que está me angustiando, tentando colocar no papel, né? E quando você começa, às vezes vem textos na cabeça de noite, de madrugada, e sai um texto completo, né? E então acho que a literatura ou essa coisa de escrever, para mim, eu penso que é o jeito que Deus me trata. E por que lá, na hora do escolher a sua atividade profissional, você não escolheu ser escritor, por exemplo? Foi para... Ou isso não passou pela cabeça? Acho que não passou pelo contexto daquela época, né? Naquela época as vocações eram um pouco mais limitadas, muito mais limitadas, o leque de escolhas era bem diferente de hoje. Você tem uma infinidade de opções de mercado, né? Só que naquela época você tinha as grandes opções: economia, engenharia, medicina e advocacia. E professor ali por tabela, né? Então era muito hipertrofiado para essa área. Agora, não é que eu escolhi medicina sem saber o que eu estou escolhendo, eu escolhi porque queria mesmo, né? Dentro das opções, é aquela que batia mais com o meu perfil, dessa coisa humanitária, de lidar com pessoas, né? Eu acho que aí eu tô dentro do que eu deveria estar mesmo, né? Sim. Lidando com gente, lidando com a dor do próximo. Eu acho que isso tem a ver comigo. Então, porém, hoje eu vejo os meus filhos, o Rodrigo é jornalista, a minha filha é cineasta. São duas coisas que eu sou apaixonado e gostaria muito de fazer, embora eles tenham escolhido as profissões sem a mínima influência minha. Enfim, literatura, arte tem a ver comigo, porque eu acho que todas elas falam de coisas do espírito, né? Ou para o espírito, né? Assim como a religião, né? Assim como as coisas espirituais que a gente diz, propriamente dito. Então acho que bate com a minha personalidade, com o meu jeito de ser e até com a criação que a gente teve, né? Você, quando contou essa história da sua adolescência, de que a professora duvidou, eu lembrei, semanas atrás eu assisti um filme que é muito interessante, chama Pro Dia Nascer Feliz. É um documentário sobre a realidade da educação no Brasil, em várias regiões do Brasil, em situações assim de muita pobreza, e aqui em colégios ricos aqui em São Paulo. Mas mostra, rapaz, uma situação muito interessante, que é uma menina no Maranhão, interior do Maranhão, ela escreve poemas. E quando o pessoal fez a reportagem, e ela lendo alguns poemas, eram lindos, mas ela mostrou alguns assim com a anotação da professora, assim, onde você copiou isso? E dava para ver assim a dor dela em ser desacreditada pela professora, de que aqueles poemas eram delas. Isso aí também dela, né? Isso serve para os professores hoje, né? Que não acreditam neles mesmos, né? No que eles estão ensinando e no material que eles têm na mão, né? Acho que é para repensar, né? Que o potencial humano está em qualquer um. Você me fez lembrar, e o Fernando, quer dizer, nessa mesma linha, aquele filme que eu acho maravilhoso com Encontrando Forrest, né, com Sean Connery, que é também ele como um escritor de um livro só, mas com uma fama razoável, né, ensinando o menino a escrever, e o menino começa a escrever, escreve um texto brilhante, e esse texto ele é impugnado na hora porque desconfiava-se da autoria, né? Foi você que escreveu isso? Né? Foi você. Mas que escreveu. Essa coisa só
Pensando antigamente da máquina de escrever, não, você tira ela hoje e começa a escrever, capaz que um garotinho vem assim, poxa, que legal, essa imprime enquanto você escreve. Quando você digita, vai imprimindo já. Mas a nossa conversa aqui, Fernandos, acho que tem pode ser um estímulo até para quem está nos ouvindo e venha ver, né, isso de começar a escrever. E você disse uma coisa interessante, naquela época não seria uma escolha tão fácil ou até de se pensar, mas hoje sim, né? Hoje os recursos estão muito disponíveis, né, para quem tem essas mentes brilhantes, né, de pensar e de construir ideias e de juntar palavras de um modo diferente, né, e botar isso, né? Colocar isso uma visão como pediatra também. Lembrar que essas, não diria vocação, mas alguns impulsos inatos que a gente tem, se gostar de alguma coisa, isso já se expressa na criança. Então os pais aprenderem a primeiro respeitar, incentivar quando a coisa é boa, né? E valorizar o que a criança produz. Eu lembro que esse primeiro livro que eu disse que escrevi, eu mostrei para o meu pai. Ele leu com atenção e falou, gostei. E quando ele falava, aqui eu não gostei. Então ele era sincero naquilo que avaliava, quando avaliava. Mas a primeira ideia dele foi acolher o que eu fiz, embora com 12 anos. Com 12, 14 anos. Ou seja, ele respeitou aquele potencial, não jogou... Então acho que isso é uma coisa importante, que a criança já vai expressando alguma coisa muito cedo, né? O adolescente mais ainda. Eu acho que precisa ser acolhido, incentivado e tentar se canalizar da melhor forma, né? Aliás, Fernando, eu achei a dedicatória que você fez no livro, ela é uma dedicatória de 4 linhas. Mas eu achei ela linda. É linda. Eu li para o Carlos, assim, a primeira coisa que eu li que é uma dedicatória que você faz ao seu pai. Que eu ainda não tive acesso ao livro, né? E muito interessante essa questão coisas. Que você diz assim, né? Ao meu pai, posso não concordar com todas as suas ideias, mas não posso duvidar de que sempre viveu de acordo com aquilo que creu. Exatamente por isso foi capaz de legar a seus filhos uma grande herança. Vale a pena viver com sentido. Eu admiro muito o meu pai. Ele está vivo ainda. Vai fazer, a gente espera que ele chegue lá, 90 anos agora em agosto. É mesmo? 90 anos em agosto. Mas a vida dele daria um livro, né? Até a biografia dele daria um livro. Mas se alguma coisa os meus pais me ensinaram, foram os primórdios do Evangelho. Então, com a minha mãe, por exemplo, eu posso ver o que é o amor de Deus, o que é ser compassivo, o que é ser a bondade de Deus. Era a própria mulher que viveu isso, acreditando que isso era cristão, né? E com meu pai eu vejo, por outro lado, a disciplina, a responsabilidade e a seriedade com que o cristianismo deva ser vivido, né? Então há os dois opostos. Enquanto um vive o amor intenso, o outro vive a seriedade intensa, né? Então às vezes o zelo, às vezes pode ser duro, né? Mas de qualquer forma ele foi coerente com aquilo que ele sempre disse que creu, né? Tanto que ele deixou secularmente empregos ou possibilidade de viver à custa de trabalhos melhor remunerados e se entregou ao ministério, né? Ele mesmo custeando sua vontade de se dar para o Evangelho. E ele viveu isso e vive até hoje, né? Ele é um pregador, menos pregador e muito mais pastor, daquele que vai atrás das pessoas e pega o problema para si, ora, intercede e vai falando boca a boca do Evangelho. É um plantador de igreja. Eu já perdi a conta de quantas igrejas ele abriu e entrega para os outros, né? Mas é uma pessoa que eu posso não concordar com a teologia dele, por exemplo, em termos de algumas posições dogmáticas, por exemplo, batismo do Espírito Santo ou coisa como exemplo, né? É nesse sentido que eu posso até discordar dessa dureza que às vezes ele tem dentro da convicção dele, como ele interpreta o Evangelho. Mas apesar disso, ele é sempre coerente com aquilo que ele crê.
E mais do que isso, ele tinha um objetivo na vida. Ele colocou esse objetivo de servir a Deus como prioridade e viveu para isso. Se ele caminhou, fez a vida dele e direcionada a isso, né? Então, eu acho que isso é um legado que ele deixa. Sim. Né? Com certeza. Fernando, você nesse livro trata sobre sombra e claridade, que é essa questão das ambiguidades da vida, do fato de que a gente tem que aprender a encarar aquilo que é sombrio, que é escuro na nossa vida. Você acha que, sendo pediatra por tantos anos, isso te ajudou a compreender melhor essa relação ou não? Mas porque assim, o que eu estou falando é que quando você é pediatra, você não lida, o seu paciente o paciente do pediatra não é só a criança, é a família, é o pai, é a mãe, aí a criança, que a gente tem aquela ideia romantizada sobre a criança, ela não é bem assim. Os pais que chegam contando uma história e você vai fazer uma leitura das entrelinhas. É possível e no exercício da pediatria isso te ajuda a identificar essa questão da nossa vida como seres humanos? Eu acho que sim, porque existe uma frase, até coloco no livro, do H. Ginot, que é um pediatra americano da época de 50, um precursor das inteligências emocionais aí do Daniel Goleman, né? De hoje. E ele já dizia o seguinte, uma frase interessante, que não existem pais perfeitos, existem pais aceitáveis, né? Por quê? Porque ninguém é perfeito mesmo e todo mundo tem as suas sombras, o seu lado que ainda não conseguiu descobrir e como é que é ao certo, como lidar com ele. E é evidente que quando você junta duas pessoas que têm sombras diferentes, zonas escondidas, mal trabalhadas na personalidade, na hora que criam um filho vai se expressar de alguma forma, né? Então essa dificuldade de entender, de colocar limites, de estabelecer até onde vai o soltar um filho, não, como é que se educa, é uma maneira de ver essa percepção de que as pessoas nem sempre são aquilo que parecem ser, né? Tem coisas escondidas que você não revela, né? E que afloram numa hora de limite, né? Então, por exemplo, não sei se é bem isso que você estava colocando, mas a violência hoje doméstica contra a criança é um assunto que se fala na mídia, mas não se fala na intensidade que deveria se falar. Ele é muito mais frequente e muito mais lesivo, causa muito mais mortes do que a gente imagina, e é dentro da casa, né? Agora, o pai violento, existem alguns mitos aí, não, esse cara que bateu na criança, que estuprou ou que feriu de tanto que bateu, de tanto que surrou, é porque ele não é culto, é porque ele é de uma classe social mais baixa. Isso não é verdade. Então tem os Nardoni da vida aí que aparecem na mídia, que, né? Aquele são um casal de... que contraria essas teses, né? Exatamente. Que é um casal de classe média alta, né? Então não é privilégio de classe social nem de nenhuma categoria de estratificação que a gente queira colocar, mas é do ser humano. Então o teu lado violento, aonde está, né? Ou como ele está contido, quem garante que ele está contido, né? Por onde vaza, e né? por onde vaza. Então isso é um exemplo de uma sombra grande, né? Que quando aparece latente, né? Ela, quando ela flora, ela fica gigantesca, né? E choca. Mas isso aí é um exemplo, né? De que esse ser humano que tem sempre o lado aparecendo mais bondoso, mas dentro dele tem um outro lado mais sombrio, né? Fernando, dentro dessa coisa, quanto que um ser humano suporta de claridade, isto é, ter tudo às claras? Essa é uma boa pergunta. Quanto de luz, né? Só mandar um abraço pro Renato Carneiro, de João Pessoa, que está acompanhando a gente, mandou um abraço. Abraço. E o Manu, aqui de São Paulo, da comunidade Atos. E aí, Manu? Tá mandando também um abraço para você também, Manu. Bom. Nem assim, eu e você, nós temos aqui, cada um temos um refletor, né, na nossa cara, né? E a gente não pode encará-lo, né? Não dá assim, ficar encarando esse refletor, daqui a pouco você fica nas sombras, fica cego, né? Moisés não conseguiu ver
a Deus, teve que ver de costas, né? Talvez porque com certeza essa intensidade de claridade seria impossível para ele, né? Mas por outro lado, se não há uma luz que ilumine a gente não enxerga a sombra. O que é a sombra? É produto de alguma coisa que está dentro da gente, não é que foi criada pela luz. A luz só viabiliza a sombra, né? Então, a claridade demais, você não enxerga sombra nenhuma. Sim. Mas por outro lado, escuridão demais, você também não vê nada, né? Então há que ter uma luz que nos ilumine, né? Para que a gente enxergue essas sombras. Esse animal que jaz à porta, na linguagem de Pedro, né? Que quer nos controlar de alguma forma, né? Então essa luz precisa ser esse foco, esse iluminador, né? Agora, luz demais, ele às vezes cega, né? Pois é. Ofusca. Pois é. E no caso do exemplo que você contou, no caso de Moisés, luz demais mataria, né? Deus fala não suportaria. Não suportaria. Né? Porque nós até estávamos conversando um pouco aqui antes do programa, assim, no ambiente religioso, e nós somos do ambiente religioso, você é filho de pastor, e nós todos nos criamos nesse ambiente religioso, há uma ênfase, até por conta de sermos protestantes reformados, né? Há uma ênfase na verdade. Né? E a verdade, no entendimento do religioso, não é? Ela implica em sempre ter tudo às claras, né? Em que as coisas estejam sempre à vista, de modo que não haja sombra de dúvidas, né? A respeito daquilo que se está tratando. E aí há um dado, e eu vinha com isso no coração para perguntar por conta do título do seu livro, não é? Que por conta disso, um dos itens que no meu modo de entender é extremamente grave no meio religioso é a exposição de pessoas, que no intuito de trazer a verdade, não é? E de checar a verdade, de elucidar, né? E de ser justo, expõe-se pessoas aos refletores, né? Você mata pessoas às vezes. E normalmente mata a alma do indivíduo. Exatamente. Geralmente, né? E quando eu soube do título do seu livro, embora ainda não tenha tido acesso ao conteúdo dele, mas como isso é um assunto que me interessa, porque lido com gente todo dia, com sombras, que eu preciso ajudá-los a interpretar tanto luzes quanto sombras, né? Para que eles aprendam a lidar com essas situações. Desculpa me alongar, mas só para você... eu estou perguntando isso para você porque eu tenho você desde aquele nosso café, né? Desde aquele café ainda. Quando você... Foi 90 e pouco aquilo? Foi, década de 90. 93, 94, sei lá. Para quem não sabe... Foi mais para frente, acho. Nós estamos... mas era para lá, antes dos anos 2000, que nós tínhamos um grupo de pastores que se reuniam para reflexão, e o Fernando esteve lá conosco para nos ajudar naqueles dias a como cuidarmos de nós mesmos, né? E cuidando-nos de nós mesmos para cuidar dos outros, não é? Mas é nesse ambiente em que isso que eu acabei de dizer acaba acontecendo, e não poucas vezes você vê vítimas, né, variadas, né, com enfermidades variadas por causa disso. Então, sim, a pergunta tem a ver com esse, inclusive com o seu e o nosso histórico, né, de caminhada na fé. É como se fosse uma visão higienista, né, da pessoa, né? Sim. A pessoa santa, a pessoa pura, aquela que está na verdade, seria aquela que não teria mais pecado nenhum, seria um santo, na verdade, né? Sim, sim. E na verdade isso não existe, né? Sim. Por isso que eu gosto do Davi, que foi considerado o segundo coração de Deus, né? Mas se você pega a biografia do Davi, você vai ficar um pouco chocado, né? Porque é um cara que fez de tudo. Era um, né? Cara sombrio, né? Em alguns momentos, Davi era sombrio demais. Pensa assim, né? Se esse é segundo o coração de Deus, imagina quem não é, então. Que medo, diriam, né? Alguns. É uma sombra fabulosa, né? Mas o que
parece que é o mais importante para Deus. Não é o fato de você não ter pecado, mas é você reconhecer que pecou e voltar. Então, em hebraico se fala que é o Baal Teshuvah, né? O Senhor do retorno, né? É aquele cara que viu a sombra, ou seja, viu que pisou na bola, viu aonde estava errado e cresceu em cima desse fato, né? E expandiu a consciência dele para que essa claridade pudesse entrar e iluminá-lo, expandiu o seu ser de tal maneira que ele se tornou uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Ou seja, ele deu um retorno para um patamar melhor, né? Ou avançou para um patamar melhor. Então, acho que essa visão de que o cara ideal do meio cristão seria aquele santo, é um pouco fora da realidade do que é o homem, né? Que é esse ser dual, que tem o mal dentro dele e tem o bem dentro dele, né? E que eu acho que o que Jesus faz, o que Deus faz nessa vivência de espiritualidade nossa, é nos fazer enxergar esse lado sombra, esse lado que a gente está chamando de sombra, esse lado escondido, esse lado que não faz com que a nossa potencialidade como ser humano seja plena, não faz com que a gente se torne um ser igual ao homem de Nazaré, né? Em toda a expressão do que o ser humano pode ser, né? Eu acho que essa visão é aquela visão que talvez o meu pai personifique nesse sentido que eu estava colocando, né? Da dureza, da seriedade com que coloca o cristianismo, né? Esse cristianismo às vezes chega a ser arrogante, né? E chega a ser em vez de ajudar as pessoas, ele machuca as pessoas, né? Porque ele isola aquilo que você estava falando. Também. Exatamente, né? Então ele não agrega, ele não junta, ele espalha, né? Ele vai separando, né? Eu acho que, não sei se é isso o cristianismo que Jesus... Quando o Carlos falou sobre essa questão da luz, né, o excesso de luz, que a gente poderia dizer que muita luz ao mesmo tempo pode fazer mal, que nem um remédio. Não sei, eu estou pensando assim, você como médico, aliás tem um ditado que diz como é que é a diferença entre o remédio e o veneno, né? Às vezes é a dose. Não sei se tem essa questão de que às vezes a gente quer tratar alguma coisa sem compreender que há processos que precisam ser vividos, que há experiências que precisam ser passadas, e que há um tempo, e que é necessário, que é necessária a paciência e a espera, né? Que se eu quiser aplicar toda a medicação não é só a etapa de um processo que às vezes demora, que Deus está fazendo uma volta grande, mas eu quero não colocar tudo de uma vez, essa pessoa vai sofrer muito mais, pode morrer, essa questão de matar a alma, né? Você conta no livro, você faz uma leitura que eu achei muito legal da parábola do filho pródigo no livro, e trabalhando a questão da luz e da sombra dos filhos, que é muito interessante, do que fica e do que sai, e que ambos estão distantes do pai, ainda que não geograficamente, mas relacionalmente estão, que é essa questão, quer dizer, cada um, e o pai tem essa sabedoria, paciência de deixar o filho ir, né? Se existe um personagem nessa parábola que eu me identifico mais e acho que é mais verdadeiro, é o filho pródigo, aquilo que a gente chama de filho pródigo, ou seja, o filho que pediu a herança e foi embora. Por quê? Porque ele arriscou viver dentro da perspectiva que ele tinha, ou pensava que era melhor. Ou seja, ele não fugiu da vida, ao contrário, eu quero viver, né? Então ele foi para fora da casa do pai, ele foi enfrentar a vida, e nesse desenrolar ele foi se autoconhecendo. Ou seja, ele amadureceu muito mais do que o filho que ficou em casa, que parecia o correto, né? Aquele que fazia sempre o que o pai queria e que estava sempre do lado lá e não dava trabalho, né? Mas esse, em termos de personalidade, ele é muito mais imaturo do que o filho pródigo, né? Porque ele não teve a ousadia de encarar a sua própria existência, mas viveu sempre na beira da tutela do pai, né? Então esse filho pródigo conheceu a dureza da sombra, né? Do sofrimento,
E essa é uma outra peculiaridade que o sofrimento tem, né? De fazer a gente crescer. A gente pode dizer que ele mais do que descobrir a dureza, Fernando, ele encarou a própria sombra, a própria escuridão nesse caminho de ida e volta. Sem dúvida. Que o mais velho que fica em casa não tem essa experiência. Quer dizer, ele não consegue ver sombra nele. Ele só vê a claridade da vida, né? Ele acha que ele é um cara legal, um cara bom. Em termos de amadurecimento e personalidade, a pessoa só amadurece quando sai de uma tutela, né? Quando ele precisa sair do domínio dos pais para você ter a sua própria expressão, né? Isso aconteceu. Agora, no caso dele, ele usa uma expressão que é caiu em si. Uhum. Esse caiu em si, o que ele viu a dimensão de quem ele era mesmo, né? E da situação em que ele estava, né? Ele se enxergou, ou seja, ele se autoconheceu, né? Uhum. Então, essa caída, na verdade, foi uma subida, né? Uhum. Uma subida para um amadurecimento. Caiu, né? Para cima. Caiu para cima. Uhum. Isso é fruto desse reconhecimento do quem ele era, né? Uhum. Agora, por que ele viu? Por que ele enxergou? Primeiro porque ele enfrentou o desafio de encarar, viver por conta própria, pela sua própria maturidade, suas próprias pernas, né? E segundo, porque ele conseguiu enxergar nas circunstâncias onde ele estava e que a casa do pai tinha valor. Uhum. Ou seja, os valores que a casa do pai tinha, ele tinha se esquecido, né? Ele tinha se esquecido, mas na verdade não se esqueceu totalmente. Ele ali compreendeu exatamente o que era o sentido da vida, melhor, o que era viver melhor, né? Uhum. Mas ele só pôde ver isso na hora que ele estava no meio da sombra, né? Nem sempre a gente, dentro das igrejas, tem muita gente imatura. Tem muita gente que está ali, mas não tem a real dimensão do conhecimento da espiritualidade, do eterno, como muita gente que está fora, ou que foi para fora e agora está voltando. Porque nessa separação, há alguma coisa que eu acho que é o próprio eterno que faz isso, o próprio Deus que faz isso, faz com que ilumine a pessoa e ele se enxergue melhor, né? Uhum. Então, às vezes, essa claridade mais, entre aspas, o meio da igreja, pode ser uma coisa que ofusque a realidade do enxergar da própria pessoa. Você está colocando uma coisa que eu estou pensando assim, vamos dizer assim, algumas comunidades, algumas igrejas, um tipo de mentalidade religiosa, ela tem muita cerca para suas ovelhas e não permite que essa ovelha viva além da cerca. Eu estava lembrando agora de João 10, do texto que Jesus fala que ele é um bom pastor, e nesse texto fala que ele tira o rebanho, ele leva o rebanho para fora, esse rebanho fica solto e depois ele recolhe e coloca de volta. Há essa transição entre estar dentro do aprisco, de um lugar protegido, e também há o momento de estar fora do aprisco, num lugar onde há perigos, há riscos, está solto. Eu lembro uma vez eu fui numa igreja, enquanto eu esperava lá na sala, no gabinete pastoral, tinha uma biblioteca, e aí tinha assim um canto que tinha lá um aviso. Livros que ainda precisavam ser precisavam ser observados. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha um carimbo dos livros, que havia uma espécie de um índex dos livros que os membros da igreja poderiam ler e livros que os membros da igreja não poderiam ler. O nome da rosa. Eu lembrava uma coisa dessa. O nome da rosa. Isso que você está falando, eu acho que é muito interessante, essa leitura desse menino que sai de casa, desse filho mais novo que sai de casa, da experiência do pai permitir que ele saia. Ele vai correr riscos que são verdadeiros, mas isso pressupõe uma relação de amor que deixa livre, que não cesseia o tempo todo, que entende o momento de abrir a porta e de deixar. Se você quiser sair, você pode sair, e se você quiser voltar, você pode voltar, né? Me parece que no contexto religioso a gente vive muito essa... Então, todos, assim, no texto do pródigo aparece a figura da terra distante, né? Uhum. Todos temos uma terra distante, né? E parece-me que é muito mais saudável você permitir que o seu filho, né,
vá ao encontro dessa terra distante do que essa terra distante ficar dentro de si mesmo, confinada, né? E em alguns momentos ela tende, né, a causar danos ali dentro, né? Que é o caso do filho mais velho. Ele também tinha, né, um lugar para ir, né? Mas por razões as mais diversas ele encolheu-se, né, encaramujou-se, né, e fica com toda aquela raiva. Percebe-se que ele não era sadio em absolutamente nada, né? Mas a pergunta é assim, para que nós identifiquemos nossas sombras, né, e para que tenhamos claridades saudáveis para interpretar estas sombras, a terra distante é necessária. Você falou assim, sair da tutela, né? Isso é parte de... Não necessariamente os que tutelam pessoas deveriam viver ansiosamente preocupados em confinar, né, aqueles que são tutelados. Até por experiência própria de vida, eu fui estudar medicina em Botucatu, né, na Unesp. Saiu de casa, né? Eu saí de casa. Se existiu uma coisa que foi boa para minha vida, foi isso. Por melhor que seja a minha casa, ou tinha sido naquela época a minha casa, o que gerou amadurecimento em mim foi grande, porque você é obrigado a tomar decisões próprias, a pensar on time, né, sobre qualquer coisa que você está fazendo. E longe do olhar dos pais, né? Exatamente. Agora então, por você. Exatamente. Então você vai errar, lógico, vai fazer besteira, mas aí você vai poder enxergar essa dimensão de um outro jeito, né? Que na casa do pai talvez você nem pudesse ter vivido, né? Na casa do pai tem as demarcações do pai, né? Na terra Exatamente. distante é você que faz as demarcações, né? Estabelece guarda-reios, né? O Fernando Oliveira falou uma coisa que é interessante. Uma tendência dos pais é querer viver a vida dos filhos ou protegê-los demais, né? Poupando-os de perigos e de riscos, antevendo coisas que pela experiência já passaram e não querem que os filhos vivam, né? Sim. Mas muitas vezes isso deixa o próprio filho numa situação de perda, né? Perda da experiência vivencial, né? Então acho que a sabedoria desse pai foi exatamente, tudo bem, largar, soltar e pagar para ver. Pagar para ver, né? Fernando, isso é sofrimento pro pai, com certeza, sim. Mas é maturidade. Uma vez eu vi um autor falando, né? Uma vez eu vi um autor falando uma coisa interessante, que o título que essa parábola recebeu no decorrer do tempo, ela é um título equivocado, porque ela se chama a parábola do filho pródigo. Pródigo significa aquele que é generoso, aquele que abre mão das coisas. E no sentido da parábola tem até a ver com uma certa irresponsabilidade. Esbanjador. E alguém uma vez falou o seguinte, que de fato o pródigo da parábola verdadeiramente é o pai. Porque ele é generoso, Sim. Ele esbanja, quer dizer, ele pega a parte da herança, está aqui, filho. Ele faz uma coisa que aos nossos olhos, e aos olhos de um consultor de economia, por exemplo, financeiro, diz assim, isso é uma loucura. Que ele pega e dá, a sua parte está aqui, vai, filho, está aqui. Ele dá, ele não regula, não fica pedindo conta, prestando prestação de conta. Então, o pai é pródigo. Ele chega a ser, aos olhos de algum, irresponsável, porque deixa o filho ir. Mas eu acho que tem uma coisa talvez muito interessante, que às vezes eu falo isso com a Selma, né? A gente tem 3 filhas, você sabe quem elas são, mas assim, uma está com 19, com 17, e outra com 9, e a gente fica nessa coisa. Eu acho que é uma tensão de a liberdade que se dá. Mas às vezes eu falo com a Selma assim, é a hora da gente colocar à prova, sobretudo nas mais velhas, né? O que a gente tem ensinado no decorrer desses 15, 16, 17 anos. Quer dizer, agora está começando a chegar aquela chamada, os momentos de prova em que não é um simulado, né? E você escreve uma frase dessa no livro, alguma coisa assim, a vida não é a vida não tem rascunho, não tem né? rascunho. Quer dizer, é isso que está escrevendo. Se tiver que rasurar,
É na vida, não tem um papel que depois você vai entregar limpo, né? Passar limpo, bonitinho. Vai vir com rasura, vai vir com rabisco, com a caneta que falhou. Então é essa circunstância que eu acho que é muito interessante, que a parábola, eu não tinha um olhar sobre ela, mas que é isso que me ajudou a entender um pouco o pai que fala assim, filho, vai. Afinal de contas, eu acredito naquilo que eu fiz, né? Na sua vida. E Fernando, o menino volta. Fernando, o cuidador é um iluminador de vidas? Deve ser. Acho que a função dele deve ser essa, né? Tentar jogar através da sua experiência, dos valores que tem, e principalmente da coerência entre o que fala e o valor que diz ter e o que faz, jogar exatamente luz para que as pessoas tenham a possibilidade de perceber caminhos, né? O cuidador não é um resolvedor, ele não resolve problemas dos outros, né? Ele lança essa claridade. E eu acho que outro aspecto do cuidador é aquele que está disposto a ouvir e disposto a estar junto, né? Nem sempre ele vai ser a solução, mas se ele se dispõe a dar tempo e olhar no olho e deixar a pessoa verbalizar os seus problemas e acolhê-los, né, com interesse, isso já é terapêutico, né? Isso já tem em si já tem uma perspectiva de ser boa para a pessoa. Mas às vezes ele não é a solução única do problema, né? Mas acho que o cuidador é aquele que pode dar caminhos, pode ajudar a vislumbrar caminhos, quando ele não tem a própria solução, né? Mas é alguém que deve estar sempre junto, no sentido de apoiar, né? O cuidador tem um pouco de esperança, né? De veicular esperança para quem está precisando, né? E no livro até eu gosto de colocar esperança como o antônimo de esperança é abandono. Então, se o antônimo é abandono, esperança, sinônimo é companhia. E eu acho que é isso que Jesus é, como esperança para as pessoas. Esperança como filha do atraso, né? Você exatamente. Então, o ser companhia para alguém, né? O ser companhia para alguém é estar junto, né? Então, por isso que é possível ser, quando perguntam onde estava Deus, por exemplo, quando você estava sofrendo tal situação, ou quando lançaram as torres gêmeas caíram, onde estava Deus, né? Estava lá, junto, né? Estava junto com os bombeiros, personificado na figura dos bombeiros que estavam ajudando, enfim, lá como companhia daquele que sofre, daquele que precisa, daquele que está necessitado de ajuda de alguma forma, né? Então esse é um sentido de esperança, é companhia. Acho que o cuidador tem muito disso, ser alguém companheiro, né? Fernando, você usou uma palavra que eu acho que ela é muito bonita e rica em significado, que é a palavra terapêutica. Muito bom. Muito bom. Você gostei falou da palavra terapêutica, né? Não, da abordagem aqui. Da esperança. Sinônimo de companhia. Isso aí eu aprendi, acho que na prática, viu? Porque quando a minha primeira esposa, a Lia, faleceu, em nenhum momento eu senti solidão, embora estivesse só, né? Embora estivesse privada de uma companheira de tantos anos, né? E durante o período de doença dela, eu não me senti só. Senti alguma coisa junto comigo, me ajudando a passar por aquilo. Alguma coisa que não tem palavra para descrever isso, né? Mas alguma presença, né? Que me fazia suportar as coisas, né? E eu acho que só o Eterno podia ser a explicação para isso, né? Sim. Então, o que me deu suporte e esperança foi a companhia dele. Muito bom. Tiago Cruz de Simons, em São Paulo, tá mandando um abraço, tá aqui. Abraço, Tiago. Marina tá dizendo o seguinte: somos 3 amigas no Skype assistindo vocês. A Keila em Portugal, eu na Holanda e a Eliana
em outra casa na Holanda. Uau. Vamos raptar o tio Brega por 3 semanas. Estarei com vocês a semana que vem. Pode levar. Leve. Cuide bem na dele outra aí, semana, viu? Na outra semana. Viu, Marina? Cuide bem dele. Mas devolva, por favor. Bem-vindas às 3. Vou conhecer a Keila, eu não conheço pessoalmente, vou conhecer agora. Então, mas você usou essa palavra terapêutica, Fernando, e a gente estava, um pouco antes da gente começar a transmitir ao vivo o programa, falando sobre as comunidades cristãs, as chamadas igrejas, né, que tem adoecido pessoas, né, a gente estava contando, vendo, a gente começa a contar nos dedos, assim, algumas pessoas que a gente percebe sinais nítidos de adoecimento. E me parece que a comunidade cristã, a igreja, ela perdeu em algum lugar essa riqueza que lhe foi dada de ser uma comunidade terapêutica, de acolhimento, de companhia, de não querer resolver o problema, mas de fazer um caminho junto e esperar que a solução, ou que não necessariamente a solução, mas que um outro tempo surja na vida da pessoa, né? Então eu acho que é muito interessante a sua palavra. Eu acho que o livro ele ajuda a considerar essas questões, até nesse aspecto assim, da vivência comunitária, de que a nossa vida, na companhia da vida do outro, ela se torne uma vida e uma companhia terapêutica, né? Porque tem companhias que não são terapêuticas. Não, são doentias. Elas são doentias, né? Patológicas. Patológicas. Então eu acho muito interessante. Existem as codependências, né? Isso. E na relação religiosa, isso é muito comum às vezes, né? Sim. De alguém que está acima, de alguém que é mais espiritual, enfim, essas relações que se estabelecem. Até porque o Evangelho, né, é muito lindo que você vê na narrativa dos Evangelhos, quando Jesus diz aos que chegavam a ele paralíticos, né, por exemplo, e ele diz: levanta-te, toma tua cama, anda e volta para casa. Quer dizer, a ideia de o Evangelho devolve a possibilidade das pessoas andarem com as suas próprias pernas e não transferir seus problemas, inclusive, né? Toma tua cama, do tipo, toma pé desse teu entorno, né? Dessa tua condição, né? E porque é interessante Jesus, né, mandar o cara tomar a cama, né? Pega a sua cama nas costas, né? Meio do tipo, você pode, não é? E não há porquê essas tutelas doentias, né, que a gente ouve e até vê por aí. Isso né? é uma coisa interessante. E ele manda de volta para casa, né? De volta para casa, que é a coisa mais linda, né? Deu um insight agora de que o Evangelho faz, mandar voltar para casa. Mas a coisa mais... voltar para casa tem um detalhe aí. Vai ser a coisa mais surpreendente, né? Porque para quem mora na casa e conhece a pessoa, sabe do jeito que ela é. E agora vem diferente. Ou seja, a surpresa que é você resgatar alguém para dentro da sua própria casa e impactá-lo de forma diferente, né? Porque se existe um lugar onde é difícil você ser verdadeiro, sempre e autêntico, sempre cristão, é na própria casa, né? Deixa que vejam quem de fato você né? Isso, o Evangelho assim, só por isso o Evangelho já valeu, né? E lamentavelmente às vezes vemos isso sendo transformado em tutelas doentias, né? Do tipo gente que liga para seus tutores espirituais para atravessar uma rua, né? Quando isso não foi dado no Evangelho, né? Toma tua cama, atravessa essa rua. E se for atropelado, procura o SAMU. Porque pode ser, né? Atropelado. Levanta que com as tuas pernas, né? Toma tua cama, põe nas tuas costas, anda com os teus pés e volta para tua casa. Quer dizer, é uma independência sadia, né, que o Evangelho dá, né? Porque ele, o Senhor, é uma companhia, né? Que não te deixa só nunca, né? Não, acho que Deus quer que a gente seja autônomo, né? Pois é. E a gente tem criado muito dependente. Demais. Demais. Eu pensando no tema do livro, no próprio título, Fernando, que eu acho uma coisa interessante também, e voltando um pouco a essa questão, e vamos já começar a fechar, que o Dani está mandando recadinhos. Mas a questão da intensidade da luz, né? Da claridade, que eu acho que às vezes
no contexto da espiritualidade, a gente quer viver assim intensidades. A gente acha que tem essa coisa de Moisés, né? Senhor, eu quero ver tua face, Senhor, eu quero ver, né? Qualquer ser humano, se olhar direto para o sol, ele corre risco de ficar cego, né? A gente não consegue fazer isso. E eu lembro do Salmo 119, no versículo 105, quando fala de que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. E quando Davi escreveu isso, ele não pensava num holofote. A lâmpada era uma lanterna. Lamparina. Né? Uma lamparina, né? Lamparina. Que era suficiente melhorzinha para eu ver assim, os próximos metros que estão à minha frente, de modo que os meus próximos passos eu tenho um mínimo de segurança para dar. Mas eu não sou capaz de ver o que está além disso. 10 metros, 20, 50 metros. Né? A gente vive num contexto em que a gente tem faróis assim, que iluminam 2 quilômetros. Mas é interessante esse resgate, eu fico pensando assim, de que essa claridade, essa sombra na qual a gente transita, tem a ver com essa circunstância de agora, de hoje. E era aquela ideia da lamparina no pé, né? Para livrar dos bichos, não pisar no buraco, né? Porque isso não elimina a fé, né? Você enxerga o que você está pisando aqui é calor, e o próximo passo é uma questão de fé, inclusive. Isso lembra até uma coisa mais prosaica, né? Que a fé serve para coisas mais pequenas do dia a dia, ou para o teu dia aqui e agora, né? Para o teu momento de vida, por tua circunstância, né? Isso. E não projetando para um além, ou para uma coisa tão idealizada e tão distante do aqui e agora que você não sabe nem o que é, né? É para hoje. Então é para hoje, é para o agora, né? Então, esse cristianismo que não interage com a cultura, com a vida social, com o cotidiano, e que, ao contrário, põe bastante barreira, eu acho que está fora do propósito do que Deus tem para as pessoas, que é viver. Viver onde? Aqui. Né? Então, acho que essa ideia de iluminar para um espaço pequeno, para dar o primeiro passo, ou os passos seguintes, isso é interessante, porque torna a coisa mais do chão, né? Mais real para a vida das pessoas. Vivo, né? É aqui que eu vivo. Exatamente. A claridade boa é essa que me faz ver onde eu estou pisando, né? Agora. Por isso que eu acho que é interessante um aspecto que eu até coloco no livro, de que Deus se manifesta na cultura, né? Existe teofanias possíveis de se encontrar em aspectos culturais do cotidiano. É só você ter olho para enxergar, né? Ou ter uma luz que te ilumine e faça você ver a coisa de outro jeito, né? Uma vez o James Houston, que é o diretor lá do Regent College lá em Vancouver, ele falou uma coisa muito interessante, que quando Deus aparece a Moisés numa sarça, a gente acha assim que a sarça nossa, cara, é uma coisa doida, eu preciso procurar uma sarça. Ele fala assim, Moisés tropeçava em sarça todo dia. Aquele arbusto fazia parte da cultura e do cotidiano dele. E é nesse cotidiano e nesse simples que Deus se manifesta a Moisés, né? Aí ele fala assim, se você é uma dona de casa, por acaso, provavelmente Deus vai se manifestar lá nos pratos da cozinha. Se você é um frentista de posto, que vai ele vai se manifestar lá numa bomba de gasolina. Então, assim, essa questão precisa encontrar uma sarça. Rapaz, procura viver a sua vida nesse contexto. Qual que é a sua cultura? Qual que é o seu lugar? Né? E aí você vai perceber as manifestações de Deus, que às vezes são muito sutis. E com pouca luz, mas que suficientes para mostrar aspectos da minha escuridão, das minhas sombras. A gente tem que ser generoso com as próprias sombras? Tem. Eu não sei se eu estou dizendo a palavra correta ou no mesmo sentido, mas eu acho que a gente tem que nascer a cada dia das próprias sombras, porque aí você se renova, você se conserta, né? E você se amadurece, você expande o seu conhecimento sobre você mesmo, né? E com isso você tem mais hard para perceber o software de Deus, né? Para tocar o software de Deus. Eu gostei dessa, cara. A gente precisa fazer um upgrade, né? Um upgrade. Eu acho que então as sombras elas precisam ser entendidas, não
colocada debaixo do tapete, anuladas, né? Sim. Como se não tivesse importância. Ao contrário, Sim. elas têm importância. Porque elas são você, na verdade. Sim. Ou fazem parte de você também. Sim. Tá joia, Fernando. Obrigado, viu, por você ter muito bom reservado essa tarde para estar com a gente. Queria mostrar mais uma vez aqui a capa do livro que o Fernando está lançando. É da Aba Press. Tem o site da Aba. Pode ser adquirido lá no site da Aba Press. E a gente... aproveita e na internet dá para te encontrar, né? E os textos que você... os outros livros, né? Dá para ter informações a respeito, porque você eu digo para eles, né? O Fernando é um cara para ser lido, né? Não só neste livro, mas nos outros textos, né? Por conta da sensibilidade, o fato dele ser um pediatra, tá com o milagre da vida o tempo todo nas mãos, né? E interagindo, né, com a vida o tempo todo. Quem manda um abraço também. Ser lido. Olha só, Carlos Bregantin, Roberto Tadeu Pimentel. Grande Roberto Tadeu. Só para mandar um abraço aos três. Está dado, e para você também, Robertão. Saudade de você, amigo. Saudade. Bom receber seu e-mail. Mas tá joia. Próxima quinta, Karl Kepler aqui falando sobre a... Como que é? Gálatas. Não, mas ele tem um tema que é a dissertação do mestrado que ele fez na Escola Superior de Teologia lá em São Leopoldo. O fascínio do dever, que está na cabeça do cristão. Temática muito legal. Legal. Então, se Deus permitir, na próxima quinta a gente está aqui. Esse programa daqui a pouco vai ficar disponível na internet. Você vê, repassa, recomenda, reproduz do jeito que você achar por bem. Faz muito bem. Papo na Rede. Obrigado, hein, gente. Gostei desse papinho, viu? Muito bom. Tchau, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, valeu, gente. Fernando. Tchau. Obrigado.